Olá, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês de onde saem aquelas expressões que nós encontramos anteriormente para o A e para o B, para os coeficientes da melhor reta, que nós obtivemos na regressão linear. Então a ideia desse método de regressão linear é que nós vamos trabalhar com um conjunto de dados, então um certo conjunto de dados x, xi, yi, que são os nossos pontos experimentais. E nós vamos querer analisar eles de maneira a achar qual é a melhor reta que vai ajustar, então, esses dados experimentais. Para fazer isso, o que nós vamos fazer vai ser pegar a distância, uma distância teórica, entre cada ponto experimental e uma melhor reta de ajuste. E nós vamos medir essa distância sobre o eixo y. Então, esse ponto aqui vai estar a uma certa distância di da melhor reta de ajuste. E o que nós queremos fazer nesse método é o que está, então, escrito aqui nessa equação. Nós queremos somar de i igual a 1 até n, onde n é o número de pontos experimentais, e nós vamos querer somar, então, as distâncias ao quadrado. E nós queremos que essa soma aqui tenha um valor mínimo. Então, nós vamos pegar a distância desse ponto até a melhor reta, elevar ao quadrado, somar com essa distância ao quadrado, com essa e assim por diante. Nós podemos escrever, definir então essa distância di como sendo o valor de y da melhor reta menos o valor de y do ponto experimental considerado. Com essa definição, eu posso então agora definir a minha melhor reta, é essa que eu quero achar, e a melhor reta é uma equação de reta, a mais bx, certo? Onde A vai ser o nosso coeficiente linear e B vai ser o coeficiente angular, que são de fato as nossas variáveis nesse método aqui. Então agora eu posso pegar essa expressão de y para a melhor reta e substituir dentro dessa expressão. Com isso eu vou escrever essa expressão por meio de i. Vai ser igual a mais bxi menos yi. E como eu quero fazer então nessa expressão, é o somatório de di ao quadrado. Eu vou calcular di ao quadrado, vou pegar esse termo e multiplicar por ele mesmo, e nós temos que fazer então a multiplicação termo a termo. Eu vou repetir então essa expressão no próximo slide aqui, a expressão de di quadrado, e agora eu vou fazer então a multiplicação termo a termo. A ao quadrado aqui, mais a vezes bxi, nós temos o outro a vezes bxi aqui, então 2 vezes a bxi, e por aí vai. Então nós vamos multiplicar termo a termo essa relação, e nós vamos encontrar essa expressão aqui abaixo para di ao quadrado. E o que nós queríamos fazer então, lembrando, era somar todos esses di ao quadrado, e depois nós vamos querer minimizar esse valor. Então vamos lá. Somatório de di ao quadrado. Nós temos que fazer o somatório de i igual a 1 até n desse termo aqui. E o somatório, então, de a ao quadrado n vezes vai ser n vezes a ao quadrado. O somatório, então, de 2abxi de i igual a 1 até n vai ser 2ab vezes o somatório de 1 até n de xi. Então, nós fazemos essa interpretação para cada termo, nós vamos obter isso que está aqui abaixo. Agora, tem uma coisa interessante que, em geral, quando nós trabalhamos aí em matemática, as nossas variáveis se chamam x, y, z e por aí vai. Nesse caso aqui, o xi e o yi não são variáveis, eles são constantes, de fato são os nossos pontos experimentais, são as coordenadas dos pontos experimentais. Então eles são constantes aqui. E o que nós queremos variar nesse problema vai ser o a e o b. Então nesse caso as nossas variáveis vão ser a e b. E quando nós dizemos aqui que o somatório de di ao quadrado é um mínimo, isso quer dizer que o somatório de di ao quadrado vai ser uma função, no caso uma função de a e b, e que nós queremos minimizar esse valor. E como é que a gente minimiza? Para quem já viu o cálculo 1, isso é mais fácil. Para quem não viu, vamos estar aqui um exemplo que você vai ter. Você não precisa saber esses detalhes que eu vou falar agora para aplicar o método. Mas eu acho que conhecimento é poder, então é interessante saber de onde é que saem as expressões. Então vamos lá, se eu quero minimizar isso aqui, você pode
tirar a derivada primeira em relação às suas variáveis. Quando você calcula a derivada primeira e iguala ela a zero, isso quer dizer que esse vai ser um ponto extremo. Isso quer dizer que vai ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Nós queremos um ponto de mínimo. E a vantagem desse método é que ele só tem um ponto extremo e esse único ponto extremo vai ser um ponto de mínimo. Então, esse método de regressão linear, ele sempre converge. E ele sempre vai ter uma solução que vai ser isso quando você tem dois pontos ou mais. Né? Então, ele vai ter somente uma solução e essa solução vai ser o seu mínimo. É o que nós queremos aqui. E o que nós queremos, então, na aplicação desse método é derivar, então, a nossa expressão em relação às duas variáveis que a gente tem, em relação a A e em relação a B. Uma diferença que você vai ver nessa expressão é que ao invés de você ter o D que a gente utiliza, né, para a derivada, você tem aqui um delta. Né? Isso significa que essa é uma derivada parcial. E a única diferença operacional que ela tem para a derivada total, que é o D, é que quando você faz a derivada parcial de uma quantidade em relação à variável a outra variável, que seria o b, vai ser tratada como uma constante. E quando você faz essa derivada parcial da sua quantidade em relação ao b, a outra variável, que daí nesse caso é o a, vai ser uma constante. E é somente isso. Você vai ter então agora, a partir desse ponto, que fazer a derivada de polinômios. Né? Lembrando, né, que uma derivada de polinômio está escrito aqui. Se o teu polinômio é a vezes x elevado a n, e você está derivando em relação a x nesse exemplo, a derivada vai ser a, né, é uma constante, vezes nx na n menos 1. Então você baixa esse índice aqui, o n aqui, né, você vai ter n vezes n diminuindo uma unidade, n menos 1. A n vezes x elevado a n menos 1. Essa é a derivada, então, de uma variável, né, de uma expressão aqui, dessa expressão em relação a x. Certo? E nós vamos aplicar isso, então, para o nosso problema. Se nós fazemos, então, aqui está a expressão do somatório com todos os termos. Você tem que derivar isso aqui em relação a primeiro termo, n vezes a ao quadrado. Derivada em relação a vai ser então n, né, o n estaria fora, derivada de a ao quadrado vai ser 2 vezes a na 1. Né, então vai dar 2na para esse termo. Derivada desse termo aqui em relação a a. Lembrando que é uma derivada parcial, então o b é uma constante. Então 2 é uma constante, b é uma constante e xi de novo é uma constante. Então você vai ter a derivada de a em relação a que vai ser 1 vezes a na zero. Né, somente 1. Então, esse termo aqui vai ser 2b somatório de xi, certo? E aqui você tem mais um termo, derivada desse termo em relação a vai dar menos 2 somatório de yi. Já que a derivada de a em relação a vai dar 1. Aqui, certo? E você vai igualar isso aqui a zero. Esses termos aqui, eles não dependem de a, então eles são uma constante, a derivada de uma constante é nula. E você tem, então, essa expressão aqui para a primeira delas aqui. Então, o A que você tem aqui, se você separar o A, você pode escrever o A em função do B, né, somatório de x, y. Então, essa aqui é uma primeira expressão que é útil. A segunda você vai tirar através da outra condição, que vai ser a derivada, então, do somatório de di ao quadrado em relação a outra variável que é b. Né? Qual é a derivada desse termo aqui em cima em relação a b? É zero, porque é uma constante. Né? O a é uma constante aqui. Derivada desse termo em relação a b. É b na 1, né? Então, 2a somatório de x é uma constante, derivada de b em relação a b vai ser 1. Então, você vai ter esse primeiro termo, 2a somatório de x. Bom, e você tem que fazer isso para todos os termos. Esse aqui vai dar 0, esse aqui depende de b e esse aqui também. Então, com isso, você vai encontrar uma outra expressão, você iguala a zero, né, para encontrar um ponto de extremo, que vai ser um ponto mínimo nesse caso. E você vai separar o b aqui. Então, você tem aqui b somatório de x ao quadrado igual a essa expressão que depende de a. E agora você pode substituir essa expressão para a dentro dessa equação 2. Com isso, você vai encontrar essa expressão aqui abaixo.
E agora, então, você tem que fazer um pouco de álgebra com esses termos, né? Se a gente multiplica, por exemplo, aquela expressão por n e rearranja tal, você pode isolar o valor de b. E você vai encontrar essa expressão que é aquela que eu tinha mostrado antes para vocês. E essa expressão, então, vocês podem utilizar para calcular o b. E apesar, né, como eu já comentei, apesar da aparente complexidade dela, você precisa saber somente n, o número de pontos, e vai calcular 4 somatórios aqui nessa, para você calcular o b. E agora, para você achar o a, né, você tinha uma expressão de a em função de b, substitui esse valor de b, rearranja os termos aqui, e você vai encontrar uma outra expressão aqui, então, para o coeficiente linear a. Então, bom, é daqui que sai, então, essa expressão. É uma expressão analítica, né, onde você calcula os valores de a e b a partir dos somatórios, e o que você tem que fazer, como eu falei antes, vai ser calcular esses 4 somatórios, e, claro, saber o número de pontos n, e você vai substituir aqui e encontra os valores de a e b.